Olá, gente! Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de fisiologia e anatomia humana, certo? A gente já estudou sistema respiratório, estudamos sistema cardiovascular, né? E agora nós vamos entrar no sistema imunológico, certo? Ele é bem simples. Ele não tem no livro, tá? Que é um assunto que a gente está introduzindo aos poucos, né? Porque o vestibular já tá cobrando. Mas ele não tem no livro, tá bom? Bom, o que é o sistema imunológico, né? Para que serve? O sistema imune é o que garante a proteção ao nosso corpo, evitando que substâncias estranhas e patógenos afetem negativamente nossa saúde. Bom, nós temos um mecanismo de defesa, certo? Desde que a gente está dentro da barriga da nossa mãe, a gente produz um sistema de defesa, né, inato, ou seja, a gente já nasce com certos tipos de células que nos protegem, porque até dentro da barriga da mãe a gente pode ser afetado por algum vírus ou alguma bactéria, tá certo? Existem alguns órgãos, né? Órgãos do sistema imune. O que é esses órgãos? Esses órgãos são órgãos que produzem, né, as células de defesa, certo? Que a gente chama de anticorpo. Mas anticorpo não é uma célula de defesa, tá? Anticorpo é uma proteína produzida pelas células de defesa, tá? Então, entre os órgãos que a gente tem do sistema imune, nós temos os linfônodos, que são nódulos, né, do sistema linfático que a gente já estudou, né, no decorrer do nosso corpo tem uma rede de nódulos, que são os linfônodos, são lá em que os anticorpos são produzidos, né, e são armazenados lá para em determinado momento atacar, né, os agentes invasores. Nós temos o apêndice, né, que muita gente, esse apêndice é retirado porque ele é inflamado, certo? Então, quando você retira o apêndice, é claro, seu corpo vai sentir falta, porque lá há uma produção de células de defesa, mas se você retirar, o corpo aos poucos vai se adaptando sem ele, porque tem muitos outros órgãos que também realiza essa função, tá? Tem a medula óssea. A medula óssea é o líquidozinho, né, presente nos ossinhos, né? Se você, por exemplo, come uma carne que tem osso, né, e você chupa aquele líquidozinho, aquilo ali é a medula, né, medula óssea, e lá a grande produção de células do sistema imune. Nós temos também as tonsilhas e adenoides, né, que fica na nossa, próxima assim à nossa garganta, tá? Elas também são são órgãos que produzem células de defesa. Nós temos o timo. O timo, ele fica próximo ao coração, né, assim, na mesma região, tá? E ele também é um órgão do sistema imune. Temos o baço, que ele também é um órgão. E temos a placa de Peyer. A placa de Peyer é uma região, né, do intestino delgado, certo? Nessa região, especificamente, há uma grande produção de células de defesa, né, para combater algum invasor que venha na sua alimentação, tá bom? Então, dentre esses órgãos, eles produzem alguns tipos de células. Dentre eles eu tenho neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito, certo? Dentre eles, eu não sei se eu já falei, eu acho que eu já devo ter comentado, dentre eles, cada um tem a sua especificidade, certo? Tem célula que atua só por exemplo, em alergias, tem células que atuam somente em ferimentos, tem células que atuam, por exemplo, o monócito. O monócito é uma célula de defesa que ela na hora que chega um invasor, ela é a primeira a detectar. Ela é muito esperta, mas em compensação ela não é a mais potente, certo? Então, na hora que chega um invasor no seu corpo, ela já logo detecta. Ela detecta e avisa os outros, né? Além dela ser esperta, ela é fofoqueira. E tem os linfócitos, né? Que os linfócitos são as células mais potentes.
Elas são mais potentes, mas em compensação elas são mais preguiçosas. Por quê? Porque os linfócitos, eles ficam paradinhos no canto deles, certo? Tá havendo uma guerra dentro do seu corpo, mas elas só vão reagir em último caso, né? Se as outras células não der conta, aí é que entra os linfócitos, entendeu? Aqui tem os linfócitos B e T. Veja só, eu tenho um neutrófilo, né, que ele fagocita partículas estranhas. Então, se entrar, por exemplo, uma sujeirinha da comida que você, da fruta que você não lavou direito, né? Se aquela partícula entrou e teu corpo não reconhece, ela vai lá, fagocita. O que é fagocitar, tia? É comer. Come partes de si que são digeridas, depois são eliminadas do corpo, tá? Eosinófilo é responsável por infecções parasitárias. Então, se você tem um verme dentro do seu organismo, certo? Um verme é algo estranho que seu corpo não conhece. Então, ele começa a produzir células que vão combater aquele verme, tá? E também atua no processos alérgicos, tá? Basófilo, ele atua também no processo alérgico, libera heparina no sangue, uma substância anticoagulante. Ou seja, o basófilo, né, quando está em alergias, ele consegue reconhecer e ele produz uma substância anticoagulante para evitar que seu sangue coagule, né? É um mecanismo de defesa, porque às vezes, né, alguns processos alérgicos, alguma coisa, faz com que seu sangue tenha mais facilidade de coagular. Então, quando ele libera anticoagulante, ele deixa seu sangue mais fino. E isso evita, né, de você ter outros prejuízos por causa de processos alérgicos. Tem os monócitos, né? Que os monócitos, eles também realizam fagocitose, ou seja, comem partículas estranhas, sendo chamado de macrófagos, quando invade as regiões infectadas. Então, o que acontece? Você se feriu, certo? E logo fica tudo vermelhinho, né? Por causa de um ferimento. Aquela região vermelhinha, região infectada. Então, os monócitos que estão lá na corrente sanguínea ou então estão lá dentro de um órgãozinho quietinho, eles migram lá para as regiões onde está infectada. Então, quando eles estão na região infectada, eles são chamados de macrófagos, certo? Só muda o termo. E tem os linfócitos, né? Como eu já falei, são os mais potentes. Pode ser classificado em linfócito B e linfócito T. Cada um tem uma função específica. Os linfócitos T são divididos em CD8 e CD4. Olha aí a função. Os CD8 matam as células infectadas. Olha como elas são potentes. Elas vão logo matando, né? Nem neutralizando. Porque a maioria dos nossas células, eles neutralizam a bactéria, neutraliza o vírus, entendeu? O linfócito CD8 não, ele mata logo, né? E o CD4 atua ativando outras células, como o linfócito B. Então, o CD4, ele não tem tanta força para matar, mas em compensação, ele ativa todos os outros mecanismos para poder ajudá-lo, certo? É muito legal. E a nossa imunidade, ela é classificada em 2 tipos. Inata, ou adquirida, ou adaptativa. Tem esses 2 nomes, adquirida ou adaptativa. A inata, gente, você já nasce com ela. Exemplo, sua pele. A sua pele, ela é uma imunidade inata, certo? É uma barreira contra infecções. Quando você sente uma coceira na pele, não se deve coçar. Por quê? Quando você coça, você afasta as células que são bem juntinhas, justamente juntinhas para não entrar partículas estranhas. Então, quando você coça, fica logo vermelho, certo? Esse vermelho é o tipo um aviso que você não deve coçar, para que essas células não se afastem e não seja porta de entrada para invasor, tá? Então, ela tem uma resposta mais ampla, né? Os indivíduos já nascem com um mecanismo que o promovem, certo? Então, você tem a pele como imunidade inata. Você tem algumas células, como você já nasce, que são as células fagócitas, né? Aquelas células que comem, certo? Já tem células
NK, certo? E tem células dendríficas. Tudo isso são células que já ajudam no mecanismo de defesa e que você já nasce com ele, tá? A imunidade adaptativa, certo? Ou adquirida, já tá dizendo, eu adquiri, eu me adaptei. São células que você adquire depois que nasce. Então, quando você nasce, você começa a tomar logo as vacinas, né? Após nascer. Então, aquelas vacinas que você toma já é uma imunidade adquirida ou adaptativa, que você adquire ao longo da sua vida. E ela geralmente, ela é específica, ela não é ampla, ela é específica. Por quê? Porque, por exemplo, você toma vacina para BCG, tuberculose, certo? Você toma para ela, você não toma para todas as doenças, você só toma para BCG, para tuberculose. Então, a imunidade adaptativa, ela é específica. E aí você começa a produzir anticorpo, que é uma proteína da célula em si produzida, tá? Essa imunidade adaptativa ou adquirida, ela tem duas formas de você adquirir ela. Pela uma resposta imune adquirida humoral e uma resposta imune adquirida celular. O que é isso, Jacira? Não entendi. Vamos lá. Imunidade adaptativa não é aquela que você obtém depois que nasce? Então, bem, como é que você obtém imunidade? Vocês já ouviram falar que, por exemplo, a criança tem que andar de pé descalço, a criança tem que pegar em terra. Pra quê? Pra aumentar a imunidade dela. Ao ouvir esse termo, é verdade, certo? Então, tudo que você toca, sente, cheira, põe na boca, faz com que haja uma resposta dentro de você, certo? Como assim? Eu não entendi. Por exemplo, a terra tem sujeira, né? Tem partícula, tem bactéria, tem vírus, tem fungo. A terra tem. A criança vai lá e pega. Aí sabe como é que é criança, né? Pega na terra e ainda bota na boca, ok? Toda partícula, todo líquido, toda secreção que entrar em você é um corpo estranho pro seu corpo. Então, tudo que entrar, que o seu corpo não reconhecer, ele começa a produzir anticorpo e células de defesa, né, para tentar combater aquilo que entrou dentro de você que não foi reconhecido, certo? Então, por exemplo, o pessoal diz assim, ó, ai, é muito bom ter cachorro dentro de casa. Ai, não é bom ter gato dentro de casa não, porque a criança fica doente. Será mesmo? Certo? Então, por exemplo, eu tenho meu filho, tenho um cachorro, tenho um gato, meu filho nunca adoeceu, nunca teve alergia, nenhum dos meus filhos. Agora, por quê? Porque o organismo dele se adaptou. Com certeza, um pelinho de gato já penetrou pela pele dele, pelo nariz, pela boca. Mas aí esse pelinho entrou, o meu corpo reconheceu, aliás, não reconheceu, mas produziu anticorpo, célula de defesa que se adaptou. Então é muito difícil meu filho ter alergia depois de anos e anos eu tendo gato em casa. Por quê? Porque o corpo do bebê já se adaptou. Mesmo do jeito cachorro. Cachorro vai lá na criança, lambe a gente, né? E um monte de pelo no corpo da criança. Então aquele pelinho, aquela secreção que entrou no corpo da criança, entrou no meu corpo, certo? O meu corpo entendeu como algo estranho, certo? E a partir daquele algo estranho começou a estimular a produção de anticorpo, ou seja, de proteínas, de células de defesa, que vai ajudar meu corpo a se adaptar àquela situação, àquela secreção, aquele pelo, aquele líquido, entendeu? Então, o ambiente externo faz com que a gente se adapte a diferentes tipos de situações, certo? Ó, aquela que é mediada principalmente por anticorpo diluído nos líquidos corporais, tá? Resposta imune adquirida celular. O que é a resposta celular?
é aquela que é mediada diretamente pela ação de células do sistema imune, tais como o linfócito T. Ou seja, a resposta imune adquirida celular, gente, é a vacina, tá bom? A vacina que ela, por exemplo, o que é que tem na vacina quando eu recebo? Ela pode ter um vírus ou uma bactéria inteira, assim como pode ter só parte dela, assim como pode ter só a molécula dela, assim como pode ter só uma secreção dela. Então, qualquer estrutura do vírus e a bactéria que entrar no meu corpo, o meu corpo vai identificar, vai reconhecer, vai produzir anticorpos, células de defesa para aquela substância que entrou em mim, no caso pela vacina, tá bom? Aí, ó, ela garante o reconhecimento de células e substâncias estranhas e a destruição ou neutralização dos invasores, graças a uma resposta coordenada de seus componentes. Essa resposta é fundamental para garantir que seu corpo desenvolva ou não uma doença. Tá certo? Olha como é legal. Bom, os anticorpos são, como eu falei, são proteínas, ó, glicoproteínas produzidas pelos mastócitos. Eles são muito específicos. Os anticorpos são produzidos a partir de estímulo dos antígenos. O que é antígeno, tia? Por exemplo, eu tomei a vacina. O que é que tem dentro da vacina? Tem partes da bactéria, partes do vírus, ou tem ele inteiro, pode ser. Então, o vírus, quando ele entra no meu corpo, certo? Ele libera uma proteína, que é um antígeno. Esse antígeno vai estimular as minhas células a produzir anticorpo, a produzir células de defesa. Contra quem? Contra aquele vírus que entrou dentro de mim. Certo? Então, o meu corpo só produz anticorpo se tiver se for estimulado. Estimulado por quem? Por alguém que entrou estranhamente, produzindo o antígeno. Então, veja bem, o antígeno é da bactéria. Quando a bactéria entra em mim, estimula a produção de antígeno. O antígeno estimula a produção de anticorpo dentro do meu corpo. O anticorpo vai começar a produzir o quê? Células de defesa para combater aquele invasor. Olha como é legal. Bom, doenças autoimunes, né? O nosso sistema imune é capaz de diferenciar as células do próprio corpo, com certeza, daquelas invasoras. O que garante grande eficiência na defesa do organismo. Entretanto, em algumas situações, ela pode reagir contra o nosso próprio corpo, desencadeando doenças autoimunes, é verdade. Então, doenças autoimunes é contra o seu próprio corpo não reconhece suas próprias células, certo? Aí ela ataca suas próprias células, né? Inclusive, eu tenho um amigo que ele tem uma doença autoimune, que as células dele de defesa atacam as células dos ossos. Então, ele tem um problema grave nos ossos, né? Tem dia que ele nem se levanta, né? E é uma doença que você vai ter que se adaptar a ela. Não tem cura. Então, só reforçando, né? A imunidade, ela é inata ou adquirida. Inata, ao nascer, né? Você nasce com ela. Adquirida, você adquire com o passar do tempo, tá certo? A inata não muda com a intensidade da exposição. Você já nasce daquele jeito, não vai mudando, não vai evoluindo, podemos dizer assim. E não é específica, tá? Ela é ampla, quer dizer o quê? Que a pele, por exemplo, a pele, ela protege de qualquer vírus, qualquer bactéria, ela é ampla. Já a adquirida, ela é específica. O que quer dizer? Por exemplo, eu tenho células, né, dentro de mim, eu tenho um anticorpo dentro de mim que protege somente contra o coronavírus, porque eu já tomei a vacina, né? Então, tem células dentro de mim que protegem somente contra a tuberculose. Ela é mais específica, entendeu? Ela é adquirida porque a partir da exposição, né? A partir da exposição com o ambiente, tá certo? E aumenta a intensidade da exposição, que quer dizer, com o passar do tempo, quanto mais exposição você tem a corpo estranho, mais imunidade você tem também. Outra coisa importante de falar, certo? A imunidade, ela está relacionada também com as emoções.
tá? Então, se você tem uma depressão, uma tristeza profunda, sua imunidade baixa, tá certo? Então, vamos lá, a diferença de soro e de vacina, que é o que mais cai no vestibular, gente, é isso aqui, soro e vacina, tá? Vamos lá. Como são produzidas as vacinas, certo? Eu tenho aqui um vírus, tá? Exemplo, coronavírus, ok? E tenho aqui também bactéria. Esses aqui são seres patógenos que causam doenças, tá bom? Eles, certo? Eles têm antígeno, que é proteína, tá bom? Então, o que acontece? Os cientistas pegam o vírus. Pode pegar ele inteiro? Pode. Pode pegar pedaços dele? Pode. Pode pegar só uma parte dele? Pode. Qualquer parte que faz estimular meu corpo a produzir anticorpo, tá bom? Então pega, coloca ele, né, no tubo de ensaio, né, e faz uma purificação. Esses vírus, certo? Ou parte deles, eles estão atenuados. O que é isso? Preparado para não causar doença, ou seja, eles estão inativos. Atenuados é quando eles, se for colocado ele inteiro no seu corpo, ele não vai desencadear a doença, porque eles estão inativos, tá bom? Então, ó, ele vai ser purificado, tá? Ó, é nessa etapa que os micro-organismos são mortos ou enfraquecidos, tá bom? Aí, após isso acontecer, eles vão adicionar uma substância, né? Para aumentar a sua resposta ao antígeno, ou seja, uma substância que ao chegar ao seu corpo, o seu corpo vai logo reconhecer, tá bom? Então, do que são formadas as vacinas? Dos próprios patógenos, dos próprios vírus, dos próprias bactérias, tá certo? Lembrando que as vacinas, elas são mais voltadas para doenças virais. Geralmente, doenças bacterianas, quem atua mais é o antibiótico. Dificilmente tem vacina para bactéria. As vacinas geralmente é para os vírus, é mais eficiente para os vírus, tá bom? E aí, vamos aqui. Aí o que acontece? Quando você receber aquela picadinha, certo? Penetrando aquela substância, o que tem naquela substância? Tem o vírus inteiro ou parte do vírus, que ao chegar no seu corpo, ao chegar antígeno no seu corpo, os seus anticorpos vão começar a ser produzidos. Eles só vão produzir quando reconhecer que tem algo estranho chegando, que é o antígeno, entendeu? E aí eles vão começar a produzir células de defesa. Contra o quê? Bem específico, contra aquela vacina, contra aquele vírus, que é o coronavírus, entendeu? Então vai começar a produzir anticorpo. Então ele vai produzir assim cerca por uma semana, 7 dias, certo? No caso do coronavírus, depois da vacina você tem que passar 15 dias de molho, né? Por quê? Porque esse período é o período da produção de anticorpos, tá certo? E é assim que são feitas as vacinas. As vacinas, elas são prevenção, tá bom? Ela é prevenção e ela é muito duradoura. Por exemplo, a BCG, você toma às vezes quando é criança e nunca mais toma, né? Então ela é duradoura, a vacina ela é ativa, ela é duradoura. Às vezes o tétano é 10 anos, entendeu? Ela é duradoura, porque o seu corpo produz anticorpo. A vacina é prevenção, tá certo? E agora vamos aqui a diferença para soro. Soro antiofídico. O que é o soro antiofídico, tia? O soro antiofídico é aquele soro que você toma quando você é picado por um animal peçonhento, um escorpião, uma cobra, certo? Aí você tem que tomar o soro, né? Como é que é feito o soro, né? O soro, ele é feito assim, ó. Eu tenho aqui o cavalo, certo? O cavalo, vamos aqui como é que faz o soro, tá bom? O cavalo aqui, eu peguei, injetei no cavalo um antígeno do veneno, certo? Eu injetei aqui o veneno da cobra,
certo? Quando o veneno da cobra chegou aqui no corpo do animal, quando chegou o antígeno do veneno, o corpo do animal começou a produzir anticorpo. Para quê? Começou a produzir anticorpo porque reconheceu o antígeno, né? Aí o que é feito? Após produzir anticorpo, isso aqui parece com a vacina, né? É quase o mesmo procedimento, viu? Ó, eu injetei o veneno no corpo do animal, né? Chegou o antígeno estimulou o que? O anticorpo. Então o anticorpo aqui foi produzido. Depois que produz o anticorpo, eu faço uma sangria no animal, retiro o sangue do animal que tem anticorpo. Só que anticorpo já pronto, entendeu? E com esses anticorpos já pronto, certo? Ó, sangue do cavalo, parte líquida, anticorpo contra o veneno. Esse anticorpo aqui que foi produzido pelo animal, eu coloco ele em uma solução, certo? Que esse anticorpo nada mais é do que o soro. Só isso. Então, se eu sou picada por uma cobra cascavel, eu devo ir ao hospital e tomar o quê? O soro específico da cobra cascavel. Por isso que se você for picado por qualquer tipo de animal, você tem que chegar no hospital e dizer que tipo de animal é. Por exemplo, escorpião. Não, o escorpião é aquele roxo, aquele preto, aquele amarelo. Tem que dizer qual é o tipo. Porque o soro, ele só vai funcionar se for específico daquele animal, certo? Então, o soro, ele é passivo quando você toma o soro. Você já toma anticorpos pronto. Então, seu corpo não produziu, certo? Ele não produziu anticorpo, porque você já recebeu o anticorpo pronto. Então, isso é mais eficiente, certo? Ele vai logo atuando lá onde está o veneno no seu corpo, entendeu? Então, olha a diferença, ó. Tipo de imunização, a vacina é ativa, por quê? Porque você produz anticorpos. O soro é passivo, por quê? Porque você já recebe anticorpos pronto, né? Porque quem produziu o anticorpo foi o cavalo. Depois foi retirado o anticorpo do cavalo e produzido o soro. Então, o soro já vem pronto. Então, na hora que você toma o soro, você toma o soro hoje. Aí esse soro retira o veneno do seu corpo. Quando é daqui a uma semana, não tem mais esses anticorpos no seu corpo. Eles saem do seu corpo. Certo? Então, ó, o que tem dentro do soro? Anticorpo. E a vacina, o que tem? Antígeno, que vai estimular o seu corpo a produzir anticorpo. A resposta do soro é imediata. Você toma o soro, você já vai logo ficando bom, questão de horas. A vacina é posterior, porque ela é prevenção, ela não é cura. O soro, ele é cura, ele cura logo, certo? A vacina, ela é prevenção, previne, certo? O soro, ele é temporário, como eu falei, durante uma semana ele sai do seu corpo. A vacina, ela é duradoura, como a BCG, que passa 10 anos, né, você imune a essa doença, tá bom? Então, a vacina, ela é para vírus, principalmente, né, e bactérias, alguns tipos. E o soro atua nos venenos, toxinas, certo? Deixa eu só ver que horas é. Deixa eu só ver que horas são. É 10 minutos. Vamos lá. Falta 10 minutos, tá? Atividade proposta. Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando um rebanho bovino de uma cidade. E alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser, olha aí, ó, unicelular e procarionte. Para combater a doença, os veterinários devem administrar nos bovinos contaminados. Vamos lá. Gente, esse ser vivo é unicelular, só tem uma célula e é procarionte. O que é isso, gente? Nós estamos falando de quê? Vírus ou bactéria?
bactérias. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse rebanho está sendo adoecido por uma doença bacteriana. E para doenças bacterianas, o que é que vai funcionar mesmo? Vacina, antivirais, fungicidas, vermifungos ou antibiótico? Como eu falei, as vacinas, elas podem atuar tanto nos vírus como nas bactérias, né? Mas ela é mais eficiente em quem? Nos vírus. Então, o que vai ter mais eficiência, tá bom? É os antibióticos. Os antibióticos é que vão ser excelentes para as doenças bacterianas. Vermifungos vai atuar nos vermes, fungicida nos fungos, antivirais também não, e as vacinas geralmente é para os vírus. Tá bom? Essa questão é do Enem. Aqui, ó. O soro e a vacina são substâncias que agem como imunizadores do organismo. A respeito desses produtos, marque a alternativa incorreta. Olha, muito cuidado nessas questões, tá? Incorreta. Vamos lá. O soro é responsável por uma imunização passiva. Ou seja, o que é passiva? Passiva é quando o seu corpo não produz anticorpo, certo? Então, o soro, ele não produz anticorpo? Não produz, gente. O soro, ele recebe anticorpo pronto. Você não precisa, o seu corpo não produz anticorpo, você já recebe pronto. Então, essa aqui tá certa. As vacinas estimulam o corpo a produzir anticorpo contra determinado antígeno? Olha aí, a vacina estimula seu corpo a produzir anticorpo? Sim. Contra determinado antígeno? Sim. Né? O que é um antígeno? O antígeno é a proteína do vírus e vazou, certo? É ela que vai estimular a produção de anticorpo. Aqui. As vacinas são produzidas injetando-se o antígeno em um animal que passará a produzir anticorpo? Perfeito. Os anticorpos são posteriormente processados e podem ser usados em humanos? Como é? Né? Olha aqui, ó. As vacinas são produzidas injetando o antígeno em um animal? Sim. Né? Que passará a produzir anticorpo. Então, você vai produzir anticorpo. Aí, olha a continuidade. Os anticorpos que você produziu são posteriormente processados e podem ser usados em humano? Contraditório, né? Isso aqui tá falando de quê? Tá falando de soro, né? Eu injeto no animal, né, de grande porte como um cavalo, depois eu retiro, processo e injeto nos humanos, né? Então, aí nós estamos falando de soro, não estamos falando de vacina. Essa aqui é a errada e, consequentemente, ele que é a incorreta é a certa para nós. Mas vamos continuar aqui. Como exemplo de soro, podemos citar o antiofídico, ou seja, o soro antiofídico é aquele que é de animais peçonhentos, que você é picado por animais peçonhentos. Letra E. Podemos dizer que a vacina é usada na prevenção, enquanto o soro é cura? Perfeito. Certo? Próximo. Sabemos que as vacinas são capazes de estimular a produção de anticorpo pelo corpo, protegendo-nos, portanto, de doenças. Graças a essa capacidade, dizemos que as vacinas nos garantem. O que a vacina garante? Uma imunidade passiva? Não. O que é passivo? Passivo é que você recebe os anticorpos pronto, certo? Ativo é que o seu corpo estimula, tá? Uma imunização prolongada, vamos ver, né? Mais ou menos. Uma imunização continuada, uma imunização imediata é o soro. O soro é cura, é rápido, certo? Uma imunidade ativa, qual é que é o certo? A imunidade prolongada ou a imunidade ativa? O certo é a imunidade ativa. Por quê? O prolongada, né, tem uma certa, assim, não é erro, é contraditório. Por exemplo, você foi vacinado por uma doença N, né? Em algumas pessoas
Essa vacina, ela dura 5 anos e outra pessoa ela dura 20 anos. Então, ela é prolongada assim para uns, mas para outros não. Então, depende do organismo como é que ele vai reagir, tá? Então, a resposta mais correta é a imunidade ativa. Quarta, quando uma pessoa é picada por uma cobra, é fundamental procurar ajuda médica imediata. Isso se deve ao fato de algumas espécies produzem veneno tão poderoso que pode levar a pessoa ao óbito. Verdade. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente o motivo pelo qual os médicos fazem uso de soro em vez de vacina para tratar o problema. Por que devemos usar o soro na hora que chega um paciente picado por um animal peçonhento? Por quê? Vamos lá. O soro é usado para tratar a picada de cobra, pois garante que o corpo produza anticorpo. O soro não faz com que produza anticorpo. Quem produz anticorpo é vacina. Tá bom? B. O soro deve ser aplicado porque possui anticorpos prontos, né? O soro deve ser aplicado porque possui anticorpo pronto contra o antígeno, garantindo assim uma resposta mais rápida. O soro deve ser usado apenas quando a vacina não está disponível, negativo, né? Nem vacina tem para saber, nem vacina tem para... Porque se a vacina é prevenção, se a vacina a gente usasse, como é que a gente ia saber se a gente ia ser picado ou não a vida inteira, durante uma vida inteira, né? Não há para se saber, né? Por isso tem que ser usado o soro mesmo. Em caso de picada de cobra, o soro é usado porque garante a imunidade ativa? A ativa, não. O soro traz uma imunidade passiva. Por quê? Porque você recebe anticorpos prontos. Agora vamos ver que horas são, tá, gente? Pra mim não passar aqui. 37 minutos. Vamos aqui. Quinta. Vários métodos são empregados para a prevenção de infecções por micro-organismos. 2 desses métodos utilizam micro-organismos vivos e são eles: as vacinas atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos, tá? Avirulentos quer dizer, virulento é um ser vivo, um vírus ou uma bactéria que é virulento. Quer dizer que ele maltrata muito a pessoa, tipo o coronavírus, né? Em algumas pessoas não sente nada, mas outras pessoas, né, chega logo o cansaço e morre até rápido. Então isso quer dizer que esse vírus ele foi muito virulento. Então, virulento quer dizer o quê? Quer dizer não, certo? Então, as vacinas contêm os patógenos não virulentos, porque eles foram atenuados, tratado para não causar doença, tá? E os probióticos, que contêm bactérias benéficas. Na figura estão apresentados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal. Veja aqui, Qual mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ou igual ou semelhante ao da vacina? Essa questão é do Enem. Vamos aqui. Primeiro, vamos aqui no 1, O que está acontecendo numa competição por nutrientes? Certo? Isso aqui, gente, é as células do nosso intestino. Você sabe que no nosso intestino tem milhões e milhões de bactérias que nos ajudam, né, na melhor digestão, certo? Então, nosso intestino é um probiótico. É um probiótico. Certo? Aí, o que acontece, O 1, a competição por nutrientes. Esse 1 tem alguma coisa a ver com a produção de vacina? Ou seja, com algo relacionado à vacina? Ao 2, produção de substância antimicrobiana. Tem alguma coisa a ver com a vacina? Vamos lá pro 3. Disputa por sítio de adesão. Tem alguma coisa relacionada à vacina? 4. Estímulo à produção de imunoglobulina. O que é imunoglobulina? O que tem a ver
Imunidade. Globulina, a proteína presente nas células de defesa. Defesa, imunidade. Ou seja, tem alguma coisa a ver imunidade com vacina? Tem, não tem? Pois pronto. A resposta certa é o 4. 4 é a letra B. Aí 5, manutenção da integridade epitelial. Nada a ver, né? Manutenção da integridade epitelial não tem nada a ver. Então, dessas todas, gente, o que está mais voltado para a vacina, o que tem mais a ver com vacina, produção de células imunes, né? É o 4, tá bom? Então, é muito fácil associar. Então, estamos aí, 40 minutos, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me chamem no zap, tá certo? Que a tia responde tudo com muito cuidado e carinho. Um beijão!